Salve você antenado aqui no canal Mário Coelho Vasco. Meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira posterior, né, dia seguinte da vitória do Vasco sobre a Portuguesa, boa vitória do Vasco sobre a Portuguesa por 4-1. Vamos falar bastante, né, sobre essa vitória, já que o Vasco atua muito bem ali na primeira etapa, no segundo tempo tem um pouco de dificuldade, principalmente na questão da intensidade, mas depois que jogadores descansados entram em campo, a situação muda completamente. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, vamos falar bastante sobre reforços e, claro, né, a permanência do jovem Ryan. Parece que é isso que o Fábio Carille me disse lá na coletiva, né? Eu fiz essa pergunta acerca do reserva imediato, vamos falar assim, do Pablo Verratti, e ele falou que conta com o Ryan. Então, não teremos negociações? Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando em comentário, ó, corre aqui no primeiro comentário fixado, ali está o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora do Vasco no basquete, que soltou uma nota oficial sobre o ocorrido, né, no Maracanãzinho. Também é parceira aqui do nosso trabalho e quer te dar até R$500 de bônus. É isso mesmo, R$500 de bônus aqui, ó. Primeiro comentário fixado, a Estrela Bet é parceira aqui do nosso trabalho. Jogo legal, tudo legalizado, tá? Não tem problema nenhum aí no Brasil. Jogo legal, corre aqui, Estrela Bet, você, R$500 de bônus, não perca essa oportunidade. Faz o seguinte, como a gente vai falar bastante sobre a vitória de ontem, Campeonato Carioca, mercado da bola e muito mais, solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco vence a Portuguesa por 4-1 em São Januário. Mercado da bola. O Vasco vai atacar o mercado para contratar atacantes. Exposição ali do técnico Fábio Carille na coletiva e, claro, reserva de Pablo Verratti, reserva de imediato encontrado. Vamos falar bastante sobre isso porque o Vasco venceu ontem a Portuguesa por 4-1 em São Januário. Um jogo teoricamente fácil, porém tivemos algumas dificuldades, principalmente no primeiro terço do segundo tempo. A gente vai falar muito sobre isso, porque o Vasco constrói ali os seus 2-0 no primeiro tempo com um gol, uma insistência do Pablo Verratti, né? O goleiro da Portuguesa falha ao chutar em cima do atacante, que foi persistente, méritos, claro, para o Pirata, que fez uma partida muito boa, e depois um belo gol do Felipe Coutinho. Acho que o Felipe Coutinho precisava de um gol nesse velho estilo do Felipe Coutinho, né? Uma finalização ali na diagonal, buscando o canto ali do gol. Então, belo gol do Felipe Coutinho e um gol de insistência do Pablo Verratti. Iniciam ali uma boa partida do Vasco no primeiro tempo. Logo depois, o Vasco leva um gol muito próximo daquilo que foi a temporada de 2024, né? Chute de média distância, falha na marcação, um buraco ali entre linhas, o jogador da Portuguesa finaliza a meia altura, ali o Léo Jardim não consegue pegar. Muito parecido com o gol do Hulk, muito parecido com alguns gols que o Vasco levou na temporada de 2024. É claro, né? É o preço que paga um pouco desse preenchimento de jogadores muito técnicos e pouco, entre aspas, combativos, né? A partir do momento que você abre mão do primeiro volante que só marca, alguns espaços na entrada da área tende a aparecer. É claro, o Vasco está fazendo, né, uma adaptação para tentar marcar de forma mais volumosa atrás, mas às vezes, por atacar o espaço, e principalmente o setor ofensivo com um número intenso de jogadores, acaba que esse espaço deve, claro, ser corrigido, muito óbvio que seria, mas deve acontecer essa dificuldade no decorrer aí desse estilo de jogo que o Fábio Carille vem posicionando a equipe vascaína, né, de uma distribuição um pouco mais volumosa à frente da intermediária. Óbvio, o Vasco toma o gol, vai para o primeiro tempo com o 2-1, encerra ali a primeira etapa, volta para o segundo tempo, né, com dificuldades. A Portuguesa começa a incomodar um pouco o Vasco começa também a baixar um pouco mais as linhas, muito por conta da questão física, início de temporada, e aí o Fábio Carille promove 3 alterações de uma vez só ali no setor de meio campo, claro, né, para dar um preenchimento maior. Coloca o Maxime, o Payet e o Matheus Carvalho numa tacada só, numa posição, né, que o treinador vem se fazendo o mais necessário para essa equipe,
que é a posse de bola com Tietê, Paulinho, Jair, o próprio Coutinho, né? Então a gente tem ali já otimizada, né, essa saída para melhorar a parte física. O Vasco melhora, equilibra mais o jogo, mas depois da entrada do Hugo Moura no lugar do Tietê, a coisa muda. O Hugo entra com uma intensidade muito alta, entra com muita vontade, participa do primeiro gol do segundo tempo, né, que é o terceiro gol, que é o 3-1 do Vasco contra a Portuguesa, né? Ele faz um lançamento excepcional para o lado esquerdo, a bola gira, volta nos pés dele, ele faz um lançamento excepcional para o lado direito, onde acontece ali a assistência, né, para o Paulo Henrique marcar o 3-1. E o que falar do 4-1, né? Mais uma vez, o Hugo Moura aparece como elemento surpresa do lado direito do ataque do Vasco, faz o cruzamento para o Pirata guardar o seu gol, né? A participação do Hugo, por conta dessa intensidade, faz com que o Vasco supere, né, essa desavença física, vamos dizer assim, que o Vasco estava tendo ali, uma queda física no segundo tempo, né? Então a gente tem aí algumas alterações que podem funcionar em alguns ambientes, né, em algumas situações de jogo. Então isso qualifica o elenco, né? O Fábio Carille vai ter uma boa dor de cabeça, né? Como o próprio jogador, o próprio Hugo Moura falou lá na coletiva, é uma dor de cabeça boa, né? Porque você ter opções é muito bom. O problema é quando você olha e não tem opção nenhuma, né? Aí é mais complicado. Bom, o Vasco vence, vai para a terceira colocação com 9 pontos. Hoje tem Nova Iguaçu e Boa Vista. Se Nova Iguaçu vencer a partida, o Vasco vai para a quarta colocação, mas permanece no G4. Na próxima quarta-feira, depois de amanhã, o Cruz Maltino enfrenta o Maricá fora de casa em São Januário. É isso mesmo. O Maricá é mandante, mas o jogo será no Caldeirão de São Januário. Bom, vamos falar sobre o mercado da bola, porque o técnico Fábio Carille ontem expôs muita coisa interessante, né? Na minha pergunta sobre reforços, posições emergenciais e substituto ideal para o Pablo Verratti, o Fábio Carille disse isso aqui, ó, presta atenção. Boa noite, parabéns pela vitória, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Você falou sobre os pontas novamente, né, e falou sobre agora um elenco equilibrado. Dentre esses dois jogos, você já consegue analisar o elenco para dar um diagnóstico para que posições o Vasco vai ao mercado para reforçar, para você ainda ter um elenco melhor em suas mãos, e quais são as posições, e sobre o Pablo Verratti, que é um jogador muito específico, né? Um atleta que tenha como suas valências bola aérea, e no elenco eu não consigo encontrar um jogador semelhante para substituí-lo. Se caso você já encontrou, você poderia externar para a gente, por favor? Não, já começando por aí, a gente tem um menino da seleção que eu assisti contra o Bahia, o nome dele? O Ryan. Tá, assisti contra o Bahia, um jogo que ele fez, foi um jogo interessante, um cara que tem jogo por baixo, um cara com presença diária, o Ryan, que está lá. Eu espero por ele aqui, para que ele seja essa opção e a gente conhecer ele de mais perto. Desculpa, qual que foi a outra mesmo? O seu diagnóstico desses dois jogos, quais posições o Vasco tem que atacar o mercado? Você sabe que conversando com o Marcelo em dezembro, no meu acerto ali, nos dias que a gente conversou, com o Marcelo Santana e com o Felipe principalmente, desde dezembro já se falava dessas posições, a carência no elenco. Desde dezembro. Certo, Marcelo? Que a gente, vamos atrás, vamos tentar, não é fácil. E eu sei, tenho a consciência assim que não é fácil. Então, com o trabalho mostrando, só bateu naquilo que a gente já sabia. Aquilo que eu já vinha conversando em dezembro com o Vasco, né? E é isso, a gente não tem essas características no grupo. Dificilmente vocês vão ver eu reclamar sobre isso, que eu acho que muitos técnicos ficam reclamando, pedindo, eu tenho que buscar alternativas. Eu tenho que buscar alternativas. Muitas vezes não vai conseguir trazer um cara tão qualificado, muitas vezes é melhor não ter do que trazer mais um para somar e encher o elenco e não dar o resultado. E a gente achar nossas alternativas com aquilo que a gente tem aqui, respeitando todos. Tá? Então isso já é desde dezembro que eu escutei deles, depois comecei a olhar vídeos, que é um trabalho meu para chegar no clube entendendo tudo. Sei que daqui um pouquinho a gente tem o Adson, né? No meio do ano, só que está longe, eu tenho o David, que é esse jogador de força, esse jogador de lado, esse jogador que segura, né? Mas é necessário aí que chegue mais alguém para equilibrar. Se não chegar, é o nosso papel aqui buscar alternativas. O Vasco, então, vai ao mercado atrás dos pontas, né? É uma posição defasada, o Fábio Carille fala, né, que é melhor trazer jogadores de forma pontual do que trazer qualquer um e ser mais um no elenco, que não vai servir. Então, o Vasco está com muita calma nessa janela, uma calma que me preocupa, porque na última janela de transferências, lá atrás, que a gente estava na beira ali da semifinal da Copa do Brasil, o Vasco teve tanta calma que não conseguiu buscar um zagueiro, né? E a gente foi ali sem o zagueiro para tentar o título da Copa do Brasil e não conseguimos. Espero que essa demora e esse cuidado não se exceda e o Vasco fique mais uma janela. Da última vez o zagueiro, dessa vez o ponta, né, o atacante. Então
Eu acho que precisa sim ter um cuidado para não trazer qualquer um, mas tem que ter agilidade no mercado, tem que ter uma situação um pouco mais incisiva, né? A gente vê o Vasco tentando avançar para a contratação do Brian Rodrigues, observa o Rony após não acerto com o Fluminense, e a gente, claro, sabe que o mercado de atacante não é muito difícil, assim como o Carille falou, dessa dificuldade toda na coletiva, não. Eu acho que é uma das posições mais recheadas, né? É onde se tem mais opções no mercado, são esses atacantes, principalmente pelas pontas. Vamos observar a diretoria, espero que a gente não engula a barriga, né? Não passa aí mais uma janela sem contratações, como aconteceu lá atrás, né? Na do meio do ano, que não veio o zagueiro que a gente tanto esperava. Enfim. Bom, falando sobre o Carille, o Ryan, que seria teoricamente negociado, né, vendido para fazer esse caixa de início de ano, com a fala do Carille, parece que o Ryan deve permanecer, hein? Então, opção aí do Carille para a reserva do Pablo Verratti, ou uma segunda opção para uma variação tática sem o Verratti, o jovem Ryan é o preferido aí do treinador. Eu iria ao mercado, tá? Eu iria ao mercado para trazer um jogador um pouco mais tarimbado, um jogador um pouco mais com as características do Verratti. Mas, enfim, o Carille inicia o seu trabalho, mesmo ainda não tendo um grande desafio, né? Mas começa bem esse trabalho. Claro, eu queria saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Deixe o seu joinha para dar aquela moral. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião, claro, a respeito de mercado da bola, Fábio Carille e o início do Vasco com o elenco principal no Campeonato Carioca. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Forte abraço. Saudações vascaínos.